É, o pessoal está começando a entrar aí. Então, gente, comecei a gravar, né? Primeiro, então, antes de passar aí o bastão para a Marília, eu vou apresentar um pouquinho, né, de quem que é a Ral, quem sou eu também, né? Afinal, quem que é essa menina ruiva aí que está falando e ninguém sabe quem é? Meu nome é Camila Gritten, eu sou Content Design na MJV, trabalho nos produtos da Bradesco Seguros, né, no âmbito da saúde. Fiz recentemente uma transição de carreira do marketing para Content Design, e também recentemente recebi o convite da RAW de ser embaixadora da marca, né? Antes de entrar na MJV, eu já trabalhava na RAW, então a gente fez uma parceria super legal. Sempre acreditei muito no modelo de aprendizado que a RAW oferece, né? E foi também através deles que eu consegui essa migração e estou bem feliz na área. E desde então, né, sempre venho compartilhando e tentando fomentar, né, discussões aí na área de UX, de produto, de dados, para trazer a comunidade mais para perto e democratizar a educação, né, que é o que a HAL faz, né, desde aí há muito tempo. Ela é pioneira, é, e é curitibana também, e utiliza uma metodologia aí de educação totalmente imersiva, prática e baseadas em comunidades, né? E incentiva esse crescimento colaborativo entre pares e grupos, tanto que em todos os bootcamps, né, que ela oferece, sempre tem formações em grupo, e vocês conseguem também, né, não sei se alguém aqui já fez o bootcamp, mas todo bootcamp vocês fazem grupos, fazem atividades e saem também com um portfólio pronto, e preparados, né, mais preparados para o mercado. Então, isso é um pouco da HAL, e aí eu já gostaria também de passar aí o bastão para a Marília, que vai falar sobre cross-cultural design, né, um tema aí que não é muito comentado, e é legal porque resolvi trazer ela, porque ela fez, né, Marília, ela aplicou esse conteúdo, né? Falou um pouco desse tema dentro da Bradesco e o pessoal super gostou, assim. Acho que foi uma oportunidade para trazer isso aqui também para dentro da HAL. Então, queria agradecer aí a participação de todos e todas vocês que tiraram um tempinho aí de hoje para assistir. E gostaria também de dar as boas-vindas à Marília. Muito obrigada por ter aceito o convite e fica à vontade aí para compartilhar o seu conhecimento. Obrigada, Camila. Obrigada pela apresentação. Oi, gente, boa noite. Como a Camila falou, eu já fiz essa apresentação um tempo atrás para a Bradesco, e eu acho que vai ser engraçado, porque desde então eu mudei de emprego, então minha apresentação não é a mesma, eu já atualizei ela, já tem novos exemplos, mas, enfim, faz parte. Meu nome é Marília, eu moro aqui em Curitiba, mas não sou curitibana, e eu atualmente sou UX designer no sistema FIEP, mais especificamente no SESI, que cuida de segurança e saúde para a indústria. Vou aqui compartilhar com vocês minha apresentação. Gente, vai ter o chat aí, vocês fiquem à vontade. Eu não vejo o chat, mas vocês fiquem à vontade para fazer perguntas durante a apresentação mesmo. No final, acho que vai aqui também para discussão. Mas se tiverem qualquer dúvida, se não tiverem entendido alguma coisa, me chamem que eu paro, eu volto e, enfim, vou falar aqui sobre esse assunto que não é muito comentado. E Ctrl L, todo mundo vendo? Então, Aqui bora para lá. mim, aqui tá certinho. Show. Vocês se veem? Não sei. Porque para mim aparece vocês, mas acho que não, né? Acho que compartilha só a tela. Beleza. Eu deixei você em destaque para aparecer você e a Ah, show, apresentação. vocês não se veem, sou só eu. Beleza, então. Então, eu vou falar hoje sobre cross-cultural design, que é um termo que não é muito falado por aí, né? E a primeira coisa que eu vou explicar é, ok, e da onde que surgiu esse assunto, Marília? Como é que você veio parar aqui? E é uma longa história. Tudo começou em 2013, quando eu fiz intercâmbio pelo falecido Ciências Sem Fronteiras, e eu fui para a Itália, e lá eu estava procurando alojamento, e eu achei esse projeto de alojamento em Turim, que é uma cidade no norte da Itália, chamado Alojami, e basicamente era um projeto que buscava conseguir alojamentos a baixo custo para estudantes estrangeiros. Então tinha todo um bairro da cidade
que não estava, que, enfim, não era tão bem cotado para se viver, porque era uma parte mais industrial, e para os donos dos apartamentos conseguirem alugar esses apartamentos, fez esse projeto para alugar, para priorizar estudantes estrangeiros, e acabou que o bairro inteiro começou a ser um focal de estudantes estrangeiros, e eu fui morar nesse bairro, e lá eu conheci esse projeto, e você entra em contato com pessoas de todas as nacionalidades, de todos os tipos, e eu me apaixonei por esse lugar. E quando eu voltei para o Brasil, eu quis fazer o meu TCC para esse projeto, né? Então eu pensei, quer saber, eles não tinham nada, eles não tinham comunicação, eles não tinham um bom site, nada. Eu pensei, eu vou fazer um site para divulgar melhor esse projeto, né? 2015 faz um tempo aí. TCC geralmente é uma coisa mais simples, né? Então eu quis fazer um site para esse grupo. E daí eu pensei, o que eu vou pesquisar para fazer esse site? Eu pensei que o público-alvo eram pessoas de muitas nacionalidades. Eu pensei, cara, como é que eu vou fazer um website que sirva para estudantes indianos, para estudantes árabes, asiáticos, latinos, enfim, de todos esses lugares. E daí eu comecei a estudar sobre o assunto, sobre design e cultura, ver o que tinha por aí, e foi aí que eu me deparei com esse tema, né, do cross-cultural design. Mas como era um TCC, não dá para fazer muita coisa, o que eu fiz? Eu emendei no mestrado, e daí eu fui pesquisar mais coisas sobre esse assunto, e daí eu me aprofundei ainda mais nisso. E daí minha dissertação é essa coisa esdrúxula que eu coloquei aí, esse nome gigantesco, Cultura e Web, desenvolvimento de um questionário para avaliar websites conforme parâmetros culturais. Então, tipo, meu mestrado, isso não entra tanto ao caso, mas, enfim, era como que eu vou saber se o meu site está culturalmente adaptado para uma cultura, né? Então, foi isso que eu estudei no mestrado. Spoiler, não foi o bastante, eu deveria fazer um doutorado. Não vou fazer tão cedo, então paramos por aí. E agora eu dou lives. Mas, enfim, vamos lá, segue o baile. Aqui é só para vocês verem algumas imagens do grupo, né? Então, não sei se dá para ver meu cursor, mas essa sou eu aqui embaixo, na esquerda, bem novinha, na direita, bem novinha. E, enfim, gente de todos os lugares. E, ok, vamos começar a falar aqui sobre cultura, mas o que diabos eu quero dizer quando eu falo sobre cultura, né? Porque aqui eu estou falando de países, né? Então, são pessoas de países diferentes. Então, cultura é país, Marília? Não necessariamente, também, né? Cultura é tudo, é muito difícil de definir, foi a parte mais difícil de definir na minha pesquisa. E eu gosto dessa definição da Wurtz, que é uma entidade fluida e amorfa, nunca absoluta, em constante transição. Vocês vão ver que eu cito muita gente, coloco muitas citações, porque eu acho que isso é traumas do mestrado, então é capaz que eu fale, tipo, Marília, citação, minha mãe. Então, é um trauma. Enfim, mas quando eu falo de cultura, eu não... Na minha pesquisa, eu acabo falando de países porque muitos pesquisadores acabam tratando como um país, porque é mais fácil. Então, realmente porque é mais fácil de você tratar, né? Se você for tratar a cultura como um tudo, você não vai sair do lugar, você vai ficar preso nessa definição. Mas eu quero que vocês, nessa apresentação, não enxerguem só a cultura como um país. Eu vou dar exemplos usando países, mas eu quero que vocês pensem como gênero, como idade, como classe socioeconômica, como regiões dentro de um mesmo país. Então, pensar aí, tipo, o Brasil, dentro do Brasil, temos trocentas mil culturas. Então, e o conteúdo que eu vou falar serve para isso também. Então, vocês vão ver que dá para se adequar em tudo isso, em várias áreas, é um conteúdo bem legal. E, enfim, não se limitem a países, apesar de que às vezes eu vou dar exemplos de países aqui. Enfim, o que quer dizer cross-cultural design? Cross-cultural é basicamente atravessar culturas, né? Então, design que atravessa barreiras culturais. E não necessariamente só o design atravessa barreiras culturais, né? Não só o produto ou o serviço vai servir para várias culturas. Só de eu, designer, fazer alguma coisa para uma cultura que não é a minha, já é um cross-cultural design. Então, eu já tenho que romper essa barreira. E, basicamente, eu tenho que garantir a usabilidade e a experiência do usuário através dessas barreiras. Então, quando eu vou projetar para outra cultura, ou quando eu vou projetar algo para várias culturas, eu tenho que pensar em algo que não vai ofender essa cultura, algo que não vai confundir essa cultura, algo que vai ser atrativo para ela, que não necessariamente quer dizer ser atrativo para mim. Eu acho que isso é um grande desafio do designer, você desprender do que é
certo e o que é bom para mim e para você, e fazer pensando naquele público que é, né, de uma cultura completamente diferente. E aí, na minha pesquisa, eu falo muito de web design, então aqui também trouxe um pouco, que, por exemplo, quando você fala de um website, adaptar um website para outra cultura não quer dizer só você traduzir o conteúdo desse website, né? Envolve um monte de coisas, então envolve cores, envolve elementos de multimídia, né? Imagens, animações, sons, até o conteúdo em si, que conteúdos são mais pertinentes para cada cultura. Então, realmente, é muito mais do que apenas colocar lá a traduzir para o português, que é o que a maioria dos sites faz, mas por toda uma questão, né, econômica, enfim, eu vou tratar mais disso aí pela frente. E daí você pergunta, ok, para projetar então para outras culturas, por onde eu começo? Quais estratégias eu posso ter? E quando você vai pesquisar sobre isso, você encontra duas principais estratégias, que são a globalização e a localização. A globalização, ela é basicamente você projetar um design neutro culturalmente, se é que isso existe, eu acho que não existe. Mas, enfim, você pensar em algo que vai funcionar para qualquer cultura. Então, vamos dizer que eu vou falar de países, mas eu vou aqui, minha marca, ela está em 5 países. Vamos fazer algo que não ofenda nenhum país. Então, se tal cor é ofensiva para tal país, vamos eliminar essa cor. Vamos fazer um layout fácil que qualquer um possa entender, vamos usar termos que todos possam entender, imagens que todos possam entender, enfim, vamos deixar isso neutro, é um tipo, realmente o que está aí, uma retórica universal que funcione para diversos públicos. Mas isso, na verdade, assim, na minha opinião, isso é só uma crença que não é verdade, não vai funcionar, mas vai funcionar a que custo, né? Porque quando você faz algo culturalmente neutro, você está eliminando a cultura da pessoa. E às vezes a cultura da pessoa, ela, na verdade, é um plus. Na verdade, ela sempre é um plus. Ela vai enriquecer aquele design. E daí a gente cai nos riscos de globalizar, né? Que é a ocidentalização e a americanização, principalmente. Então, muitas marcas, quando vão fazer lá, seus produtos, vão lançar uma linha de roupa, vão lançar um site, vão lançar qualquer coisa para um público, e daí pensa, vamos fazer algo neutro, esse algo neutro, ele acaba sendo ocidental. Ele acaba sendo norte-americano, na verdade. Isso a gente vê também no nosso contexto aqui no Brasil. A gente vê tanta coisa que a gente está importando dos Estados Unidos mesmo, de cultura norte-americana, e que acaba se desdobrando, né? A gente vai vendo que na Europa também está sendo assim, que todo mundo está ficando meio parecido, que a estética está ficando meio parecida. E essa estética, né, você não vai ver uma estética indiana rolando, é uma estética mais ocidental mesmo. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque é mais barato, né? Você vai fazer uma coisa só que sirva para todo mundo, então é bem mais econômico e mais fácil de lidar. Então aqui eu dou um exemplo, esse é o site da Apple para vários idiomas, para vários países. É o mesmo site, neutro, fácil, eficiente, nada demais, e só está trocando o idioma mesmo. Então, isso seria um exemplo de globalização. E aqui, por outro lado, a gente tem a localização, que é o extremo oposto. Então, é você customizar, você personalizar ao máximo aquilo que você está projetando para aquela cultura. E o problema disso, né? Quer dizer, o ganho disso é que você vai ter algo muito mais rico e muito mais assertivo para aquela cultura. Então, imagina que máximo você lançar um refrigerante, uma linha nova de refrigerante com sabor para cada região do Brasil. Imagina, um perfume para cada região do Brasil, ou uma linha de roupa para cada continente. A Zara vai decidir lançar coleções diferentes dependendo do país que ela vai lançar. Então, isso custa muito, né? Então, é por isso que não é tão feito. E também cai no risco da estereotipização, que se você não pesquisa direito, você cai no senso comum. Então, você vai achar que Brasil é o Rio de Janeiro, você vai, enfim, estereotipar, e você corre o risco de cometer umas mancadas aí, de não ser tão assertivo no seu marketing, no seu produto, enfim. Mas, se você tem o seu tempo de pesquisa, se você tem um investimento, essa é uma ótima opção, porque, né, você tem um ganho, você está projetando para aquelas pessoas.
Então, aqui, por exemplo, o McDonald's. Eu dou muito exemplo do McDonald's porque eu acho incrível que o McDonald's tem sites diferentes para todos os países do mundo. Alguns têm mais de uma versão para diferentes regiões de países. Então, por exemplo, a Índia tem a Índia do Norte, a Índia do Sul, são sites diferentes. E muda tudo, não troca só o idioma. Então, você vê que a navegação do site mudou completamente, que as imagens mudam, que o texto muda, tudo muda e, enfim... E você consegue ver claramente que tem uma pesquisa por trás. Quando você vai pesquisar a respeito, você vê que a escolha não foi arbitrária. Assim, talvez até seja um pouco intrínseca, porque se a pessoa está projetando para a sua própria cultura, é muito mais fácil você saber o que, que agrada, você já foi criado naquele repertório todo, mas acaba que muita coisa também é consciente, né, de pesquisa. O que, que os similares estão fazendo daquela mesma região, daquele mesmo público, né? Então, beleza, localização você faz focando numa cultura. E daí tem o grande desafio das empresas que escolhem isso, que é, então, como que eu posso entender melhor uma cultura? Como é que eu faço isso? Como é que eu começo a localizar os meus produtos, serviços, enfim. E tem dois jeitos de fazer isso, né? Um deles, que é o mais óbvio e eu acho que o mais assertivo, que é testar com o usuário. Então, seria perfeito se para todo o público que eu for adereçar, eu fizesse uma pesquisa em loco, com os usuários locais, enfim, design centrado no usuário 100%. Ou também casando com isso, além de fazer essa pesquisa, que eu acho que é sempre útil, sempre recomendada, é estudar o que já foi feito sobre, né? Então, beleza, estou projetando para pessoas idosas no Brasil. O que já foi feito para pessoas idosas no Brasil? Como essas pessoas se comportam? Então, ver a teoria mesmo. E dentro da teoria, estudando muito sobre isso, eu encontrei os chamados modelos culturais, que são basicamente modelos baseados em pesquisas que comparam essas semelhanças e diferenças culturais. Então, tem vários, na minha pesquisa eu cito alguns, e tem um que eu adoro falar, que eu acho que serve para tudo, que é o que eu vou falar hoje, que são os estilos de comunicação do Edward Hall. Então, Edward Hall foi um antropólogo e em 1976, não sei se foi, né? Não sei se ele está vivo, mas eu estou dizendo que foi. Em 1976, ele lançou esse livro, Beyond Culture, onde ele fala que, basicamente, as culturas se divergem entre si com base nos seus estilos de comunicação. E, na verdade, se relacionam entre si, mas também se divergem entre si através dos seus estilos de comunicação. E ele classificou esses estilos. Então, ele diz que existem dois jeitos de você se comunicar, com baixo contexto e alto contexto. E daí eu tenho que explicar esses nomes, né, que são nomes meio diferentes. Então, culturas de alto contexto e baixo contexto. Parece uma coisa meio, parece até meio feio, você pensar alto contexto é melhor, baixo contexto é pior, alguma coisa assim. Não, nada disso. Basicamente seriam culturas que exigem muito contexto para se comunicar e culturas que exigem pouco contexto para se comunicar. E eu vou explicar mais sobre isso. Então, contexto é o quê? Contexto é tudo aquilo que está em volta do que eu estou comunicando. Então, onde você está, o que está acontecendo ali, qual que é o meu repertório como pessoa, o repertório da outra pessoa, enfim, tudo que está ligado à sua situação, né, a quem você é. Então, algumas culturas vão se prender muito ao contexto no jeito que elas se comunicam e outras não muito. E isso interfere em tudo. Então, nesse estudo do Hall, ele usa países, né? E daí ele estereotipiza um pouco, mas ele fala que não são polos. Uma cultura não é ou baixo contexto ou alto contexto. É como se fosse uma escala e ela está em algum lugar nessa escala. Está mais para lá, está mais para cá, está mais para o meio, enfim. E quando ele fala de países, ele cita o exemplo, por exemplo, que culturas europeias são mais de baixo contexto, que culturas latinas são mais de alto contexto, mas isso também serve para todos aqueles outros jeitos de falar de cultura que eu falei antes. Então, você vai ver que até aqui dentro do Brasil, se eu for dizer, eu vou te dizer que enfim, se eu tiver que dizer, eu digo que nossa, que frase estranha, mas enfim, que o norte do Brasil seria mais alto contexto e o sul do Brasil seria mais baixo contexto.
E, enfim, vocês vão ver aqui sobre as características de cada um. Então, se tem um slide que é importante nessa apresentação toda, é esse aqui. Então, se quiser tirar um print, depois a Camila manda. Enfim, esse slide ele diz tudo. Essas são as características dessas culturas de baixo contexto e alto contexto. Então, como eu estava dizendo, o como elas se comunicam e o que está em torno disso, né? Então, uma das primeiras características é a comunicação verbal e não verbal. Então, culturas de alto contexto, elas usam muito mais da comunicação não verbal para se comunicar. Elas vão se basear não só na mensagem, mas em tudo que está em torno dela. Então, o Brasil é um ótimo exemplo disso. Eu adoro dar o exemplo do oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo. E não está tudo bem. Quase ninguém está bem. E todo mundo fala que está tudo bem. Então, é o nosso jeito de falar, mas é o jeito que a gente está falando. Está tudo bem? Tudo. Tudo mesmo? Ah, então. E daí que a gente fala, porque a gente viu a entonação da voz da pessoa, a gente viu a cara da pessoa, as expressões faciais dela, a postura dela, o tempo que ela demorou para responder, todo jeitinho em torno, isso é o contexto. E isso que a gente usa muito na nossa comunicação. E tem gente que não é assim, tem culturas que não são assim. Então, provavelmente quem já viajou aí, já fez intercâmbio, enfim, foi lá para os países nórdicos da vida, vai ver que eles vão te falar simples e diretamente, tá tudo bem? Não. E é isso, eles vão ser muito diretos na mensagem deles. E o que me leva, e muito mais verbais, né? O que eles estão falando é exatamente o que eles estão dizendo. Eles não querem dizer nada. É que nem, talvez, sei lá, sabe quando o homem e mulher falam, ai, mas não é o que você está dizendo, é como você está dizendo. Então, talvez tenha algo aí também, porque eu acho que mulheres são mais alto contexto do que homens no geral. Não todas, né? Mas a maioria. Então, sim, a gente usa mais o entorno para se comunicar. Como assim você não inferiu pelo jeitinho que eu falei que eu não estou bem? E por aí vai. E daí essa coisa da comunicação direta e indireta. A comunicação de baixo contexto, por ela ser muito mais verbal, ela é muito mais papum, direto ao ponto. Então, falei aqui, não, não tá bom, não gostei, é isso, não quero ir, quero ir embora. Eu gostei de você assim, vamos sair, sim, com certeza. Enfim, respostas diretas, curtas, sem enrolação. Enquanto culturas de alto contexto, não. Assim, vamos ver então, sim, pode ser. No trabalho a gente vê muito isso, então, sei lá, se você quer criticar o trabalho de alguém, você não vai criticar o trabalho de alguém, você não vai falar para a pessoa que eu não concordo com a sua ideia. Você vai, mas então, eu acho que assim, que você podia olhar por essa perspectiva e que você tinha que trabalhar algumas coisas, enfim, você vai fazer todo um baile, porque você podia simplesmente falar, não acho que você está fazendo um bom trabalho, mas aí o que que a gente faz? A gente acha que a pessoa está sendo grossa, que está sendo, sei lá, o que a pessoa está sendo só verdadeira e honesta, mas a gente já leva para todo um outro lado. Enfim, são muitos exemplos aí de características alto contexto e baixo contexto. E uma coisa leva a outra, né? Então, se a comunicação é direta, ela obviamente é muito mais rápida. E se ela é indireta, ela vai dar todas aquelas voltas para chegar onde ela quer chegar. Então, uma reunião de trabalho é isso. Que reunião de trabalho dura os 15 minutos que ela falou que ia durar aqui no Brasil? Nenhuma. Talvez, sei lá, na Alemanha dure isso, mas aqui não costuma. Ou, não sei, eu já trabalhei, eu acho que o Tides, meu amigo, está aqui, ele é mineiro e eu sei que conversar com ele vai demorar horrores o tempo da conversa. Eu acho maravilhoso isso. Mas, se eu for falar com alguém aqui do Sul, um paulista ou um curitibano, vai ser muito mais frio, vai ser muito mais rápido essa conversa. Então, tem até isso, tem as regiões do Brasil. Talvez tenha, tipo, questão de clima envolvida, questão de colonização envolvida. Tudo isso eu acho que envolve como, num total, vai dar essa cultura, esse traço cultural. Isso afeta também no jeito que as pessoas pensam, então pensamento linear e não linear. Então, se você está explicando uma coisa, né, como culturas de baixo contexto, se elas são muito diretas, se elas são muito rápidas, se elas são muito verbais, obviamente elas vão ser muito lineares, então elas são muito ordenadas. Elas vão te falar, ó, isso aqui, depois isso aqui, depois isso aqui, acabou. Uma coisa muito organizada, muito racional. E a não linear, não, ela é muito mais emocional, ela é muito mais subjetiva, nada objetiva. Então, eu posso olhar de volta o cenário do trabalho, eu posso olhar de volta, não sei, até esse exemplo aí da fila.
E tem muita coisa que explica isso. E, nossa, eu tinha exemplos bons na cabeça agora, eu esqueci, sempre esquece na hora da apresentação. Mas, enfim, da coisa não linear. Ah, sim. Por exemplo, quando você está contando uma história brasileira, adora isso, claro, contar uma fofoca, e daí tá falando de uma coisa, lá. Ah, e daí vai para outro assunto, e daí vai para outro assunto. A fofoca, o assunto que você está falando no começo nunca vai terminar, porque você vai colocando outro, vai colocando outro. Ah, e além disso, e detalhe, e daí vai para outro assunto. Enfim, a conversa dá voltas e voltas e voltas. E Marília, isso é ruim? Não, isso é absolutamente cultural. Tem muitas coisas boas, positivas nisso, eu gosto muito, enfim. Acho que todos os jeitos de ser têm os seus traços fortes aí. E outra característica de culturas de altos e baixos contextos é a priorização deles em termos de grupo. Então, culturas de baixo contexto, elas vão priorizar muito mais elas mesmas, o indivíduo, do que o coletivo. Culturas de alto contexto vão priorizar muito mais o grupo, ao invés do indivíduo, né? Isso na tomada de decisões, na priorização de tempo, enfim. Você vai vendo aí exemplos nas suas famílias, nos seus amigos, enfim, como a gente se comporta. E beleza, falei desses estilos de comunicação e eles servem para tudo, basicamente. Na nossa vida a gente vê em vários cenários. E tem gente que foi ver como é que isso se comporta no design também, no web design, que é o que eu pesquisei para a minha pesquisa, né? E daí a Wurtz também, a mesma que eu tratei lá no início, ela foi observar em um website do McDonald's, é o que ela estudou, como que se comportavam essas características culturais ditas por Hall no web design. E ela fez esses pontuamentos, essas observações. Primeiro que culturas de alto contexto vão fazer maior uso de estratégias de assimilação da presença humana. Então, por serem mais coletivas, elas valorizam mais o humano. E o que é o humano num website? Por exemplo, elementos multimídia, vídeos, pessoas, fotos de pessoas interagindo com você, animações, coisas piscando, tudo que nos lembre movimento, que não seja algo morto, parado. Isso a gente vê bem mais em produtos, em serviços, em sites de culturas de alto contexto. Em contrapartida, culturas de baixo contexto vão fazer muito mais uso de elementos estáticos, foto do produto, só o produto ali sozinho. Culturas de alto contexto vão usar mais imagens e menos texto. Então, além desses elementos todos, vai priorizar a imagem ao texto. Se quiser fazer algo, se você quiser está fazendo algo para uma cultura de alto contexto, não sei, por exemplo, uma instrução de uso, é muito mais provável que ela vá gostar mais de uma instrução cheia de pictogramas, cheia de ilustrações, cheia de videozinho mostrando, do que um simples passo a passo. Primeiro faz isso, depois faz esse contexto, sabe? Mas tem outras culturas que vão preferir o texto, é mais direto ao ponto, não sem enrolação, pelo amor de Deus, me explica isso logo. Então, tem os dois lados. Outro ponto, as imagens e as ferramentas utilizadas pelas culturas de alto contexto refletirão seus respectivos valores culturais. Então, essa coisa do coletivo e do individual, né? Eu vou ter coisas com muita gente junto, vou ter coisas com pouca gente junto, enfim, trazer mais gente, assim, unida, festejando, alegre, outro não quero isso, vou trazer só as qualidades técnicas do produto, que é aquilo que traz a qualidade, que eu acho que é o mais essencial para o meu produto. E páginas e websites de alto contexto tendem a apresentar layouts variados, enquanto de baixo contexto tem mais consistência. Então, exatamente por esse jeito de pensar linear e não linear, isso também vai se refletir, por exemplo, na forma que você vai navegar num site. Se vai ser mais intuitivo, mais rápido, ou se vai ser uma navegação que você vai explorando mesmo aquela coisa, que não tem um objetivo de você ir direto para aquele ponto essencial que tem que chegar lá. Não, você vai rodando, você vai explorando, o que aconteceu se eu clicar aqui, o que acontece se eu for aqui. Enfim, tem essa questão da navegação e da hierarquia da informação também. E daí eu vou trazer uns exemplos para vocês, trouxe os exemplos disso que eu estou falando, né? E agora começa uma salada de fruta, porque antes de eu trabalhar na FIEP, eu trabalhava no Grupo Boticário. Quando eu apresentei o Bradesco, eu estava no Grupo Boticário. Então, tem muitos exemplos de cosméticos, junto com sites do McDonald's. Então, é um grande carnaval. Mas eu acho legal porque daí tem exemplos tanto de interface, quanto de produtos, quanto de social media, tem um pouco de tudo, e vocês conseguem ver as aplicações aí em várias áreas do design.
Então, aqui, por exemplo, comunicação verbal e não verbal traduzida nos sites. Se eu não sei o idioma, eu não vou lembrar o país que veio. Faz muito tempo isso. Mas você vê ali da esquerda, tudo textual, a foto do produto. Isso existe, esses sites existem, talvez tenham sido atualizados, mas enfim. O McDonald's, daí você vê a genialidade da coisa, como tudo ali, e que você vê que foi intencional. Os menus são só texto, é um menu super simples ali de navegar, não tem nada mais para você clicar além do menu, são só as imagens dos sanduíches. E daí da direita, que é um país asiático, você vê que junto com o menu, junto com o texto, vem um pictograma, que nas imagens tem várias imagens, você pode clicar em qualquer ordem que você quiser. Lá no início, lá em cima, não está o logo do McDonald's, tem um coração escrito I'm loving it, tem ilustração, tem ursinho, tem tudo quanto é coisa, e você vai vendo a diferença gritante, né? Não linear, muito mais imagens do que texto, enfim. Aqui com cosméticos, então, por exemplo, a Keone ali, os produtos, embalagem branca, só texto, falando que é condicionador, shampoo, enfim, é isso. E daí do lado tem a sala online, tô de cachos, e tudo refere a cachos, não é só falar hashtag tô de cacho. Você tem ali uma ilustração de uma babosinha, você tem ali umas ilustrações de uma espiral remetendo ao cabelo cacheado, e, enfim, tem um monte de informação, tem um monte de cor, tem um monte de coisa falando a mesma coisa. Enfim, você vê aí como chamar atenção para diferentes culturas. E daí eu acho, né, são marcas que estão no mesmo país, que estão atuando, que estão às vezes à venda na mesma loja. Então aí você vê que não é necessariamente uma nacionalidade, às vezes o público pode ser a classe socioeconômica, salão online é muito mais barato que Keone. Não necessariamente pode ser isso também, pode ser que a salão online é uma marca muito mais jovem do que a Keone. Então tem isso, esse estudo do público para ver qual tipo de comunicação vai se adequar melhor. Comunicação direta e indireta, esse menu do KFC, também aí no fast food. Mas, por exemplo, em cima, produtos, restaurantes, carreira, e, enfim, no do meio a gente já vê um pouquinho mais diversificado, então tem About Us, sobre nós, nos encontre, junte-se a nós, o clube do Colonels, não sei se é coronel, não sei se é, enfim, do colono, não faço ideia da tradução, mas enfim, o clube de alguma coisa, e daí embaixo o italiano, que é uma cultura mais latina, mesmo sendo europeia, o sul da Europa, que seria, enfim, uma cultura mais próxima da nossa. Então, é o nosso menu. A história do Colonel, então acho que deve ser Coronel mesmo, enfim. Por que é assim tão bom? Os nossos restaurantes. Você quer ser um dos nossos? Então, você já está falando com aquela pessoa, você não está sendo impessoal, você está se comunicando com a pessoa. Então, isso já traz é um exemplo, por exemplo, da multimídia que traz para o coletivo. Você quer ser um dos nossos, está no menu do site e já faz a diferença. Aqui para mostrar também que não necessariamente culturas de alto e baixo contexto estão atreladas a mais caro ou mais barato. Aqui tem a The Ordinary, que é uma marca de cosméticos que tem a fama de ser barata, pelo menos fora do Brasil ela é barata, aqui também é cara, mas que ela tem a fama de ser uma comunicação super científica e detalhada. Então ela só vai te falar ali que aquilo é ácido glicólico 7%. E é isso, que se dane o usuário saber por que isso faz. Enquanto ali da direita tem a The Balm, que é uma marca de maquiagem mais cara, inclusive, mas que é jovem, e que, enfim, é uma paleta de sombras, mas é toda uma experiência você abrir isso, né? Porque tá lá in the balm of your hands, não é nem in the palm of your hand. E o nome das cores é diferente, então tem lá Bahama Mama, Hot Mama, tipo, cada nome tem uma cor toda cheia de personalidade, então aquilo não está focado em dizer isso aqui é rosa brilhoso, isso aqui é um vermelho mate. Não, está te dando toda uma história por trás para você se inteirar, se você emergir naquela experiência e demorar o seu tempo ali vendo a capa, vendo as cores, enfim, é uma paleta de sombra, gente, dá para fazer isso nisso, né? Aqui, um exemplo de pensamento linear e não linear. Então, de novo, um site asiático. Culturas asiáticas são muito alto contexto, muito mais alto contexto do que a nossa. O que daí me faz pensar na estratégia, por exemplo, de globalização. Como é que você vai globalizar isso? Você faz o site da Apple, lá você só traduz para o mandarim
e você acha que é isso. Olha só como eles fazem, os sites deles, olha só quanta coisa pulando, tem ilustração, tem bichinho, tem... Você pode clicar em qualquer lugar, eu nem sei o que cada coisa faz, mas enfim, tem trocentas informações e, enfim, não tem como traduzir. A gente, obviamente que isso não está vindo para a gente tanto assim. Então, a globalização está excluindo essa galera, está trazendo mais o que? O ocidental. Está trazendo muito mais o cenário da direita, que é italiano, mas ainda assim é um meio termo, né? É aquela coisa da escala que eu falei. Italiano, se você for comparar com, sei lá, um dinamarquês, ele é bem mais alto contexto que um dinamarquês, mas em comparação com um japonês, um chinês, ele está bem mais baixo contexto. Então, daí você vê essa escala. Então, tem ali euforia de gusto, e você colocou lá um 4 no lugar da euforia, tem lá aquele menu, enfim. Tem a ilustraçãozinha ali do velhinho do KFC, que alguns outros sites não tem, enfim, tem todas essas escolhas de elementos gráficos. Aqui, site de cosmético também. Então, por exemplo, tem a Davines, que é uma navegação muito linear. Então, você vai ali, você vê, vai indo de cima a baixo, da esquerda para a direita, certinho, sabe onde clicar, fechou. Em 2 minutos você viu a página inicial. E o do Lola Cosméticos, por exemplo, marca brasileira, tem ali toda uma experiência, então aquilo ali é um caça-níqueis, então você vai ver lá 10% com você de 50%, 25%, você volta lá para cima, cabelos, lançamentos, corpo, será que eu clico nesse desconto progressivo? O que acontece se eu clico ali do lado? Então você já vai explorando um pouco mais, assim. Velocidade da mensagem, então, por exemplo, ali aquele produto da Granado. Gel facial hidratante anti-oleosidade, papo, é isso, explicou a mensagem. Então, uma comunicação de baixo contexto, por que será? O público da Granada seria mais de baixo contexto? Ah, é um público, não sei, com um pouco mais de poder aquisitivo, talvez, para médio, assim, mais para alto. É um público mais velho, não, você não vê adolescentes comprando Granado, então, acho que todos esses estudos você entende como que você vai adereçar essa marca. Do outro lado tem a Lola, que é bem mais jovem, e eu demorei uma vida para descobrir que produto era esse. Está escrito ali embaixo, shampoo suave, mas eu fico, minha Lola, minha vida. Na crise, sim, usando Lola, inclusive. Todos os tipos de cabelo, tá, mas o que que faz isso? E daí você vai vendo todas as hashtags e todos os selinhos, e demora uma era para você descobrir que droga de produto você está comprando. Então, obviamente, eu não sou o público desse produto, porque eu fiquei com raiva dele. E então tem isso, tem essa coisa também, né? Se você não gosta de algum design, fique tranquilo, não é para você mesmo, é para outra pessoa. Então aqui tem, por exemplo, o exemplo de social media, mostrando velocidade da mensagem. Então aqui da esquerda é muito fácil entender o que é. É perfume, é francês, parece chique, é isso. Eu entendi a ideia da marca ali rapidinho. E na direita de novo, da Lola, tem muita coisa acontecendo ali. Então, tem um túnel do tempo, quando tudo aqui era mato, quiz lolístico, 1 milhão da Lola, o que está acontecendo? Que marca é essa? O que eles vendem? Não está dizendo. E, enfim, para você ver que o objetivo é outro. Então, eu estou reforçando a mensagem, estou também reforçando que as características, elas todas se misturam, porque tem tudo uma coisa a ver com a outra. Então, se é direto, se é indireto, se é mais verbal, se é menos verbal, se é rápido, se não é rápido, enfim, isso está tudo ligado e você vê tudo isso junto nos exemplos. E aqui, por fim, do individual e do coletivo, né? Então, aqui, tirei um print, né? Mas era um vídeo de 2 meninas curtindo um McDonald's e você vê, tá lá, tá bem no cantinho ali o produto, porque o foco não é o produto ali, é a good vibes ali que tá passando, e do outro lado não, é um hambúrguer mesmo, olha só, tem ovo, tem queijo, enfim, focando ali nas qualidades do produto. Aqui também, da L'Oréal, tem a L'Oréal Brasil ali na direita e uma L'Oréal Internacional ali na esquerda. A L'Oréal Internacional é um vídeo falando sobre o novo aplicativo de consulta de pele e mostra o aplicativo e um rosto. E o da direita não aparece produto nenhum, aparece só um grupo de mulheres aproveitando juntas, passando toda a estética da marca. Então, eu acho muito legais essas estratégias. E, bom, o que eu tiro de consideração daí? Vendo tudo isso, o que é legal ponderar? Primeiro, entender, tá? Como eu sou autocontexto, eu não vou seguir na ordem. Entender que não são polos, né? Então, não eu sou então é isso ou é isso? Não.
independente de como você vai adereçar essa cultura, se é por gênero, se é por idade, se é por região, enfim, é uma escala, e vai ter algumas que vão estar bem no meio, vai ter algumas que vai estar mais inclinado, enfim, nada ou é totalmente um ou totalmente outro, você vai ver que realmente tem características misturadas aí. Você entender que nenhuma é melhor do que a outra, então não é porque está confuso, demora para ler, quer dizer que é ruim? Não necessariamente, às vezes o objetivo é que demore para ler, às vezes tem toda uma estratégia de gamificação ali por trás daquela interface que quer que você demore nela. Então, tudo isso é questão de estratégia e não necessariamente algo ruim ou bom, é só focado para aquela cultura. E por isso é sempre muito importante a gente aprender cada vez mais sobre o nosso público-alvo, para tomar essas decisões conscientemente, né? Porque se você não pesquisa, é capaz que você até acerte enfim, por repertório, pela sua própria cultura, você vai lá, às vezes você faz algumas escolhas que são certeiras, sem pesquisa por trás. Mas quando você conhece o seu público, quando você pesquisa, as chances de você ser mais assertivo são muito maiores, obviamente. E, por fim, que a teoria, tudo isso que eu falei, isso é um suporte, e isso não elimina a necessidade de você testar com o seu usuário. Então, nem que seja um questionário online à distância com as pessoas que são o seu público. Se aproxime um pouco mais deles, veja como eles se comportam, veja do que eles gostam, veja os similares, veja... Toda essa pesquisa é muito importante, e no final são os melhores insights que você vai ter. Então, aqui eu termino só com essa citação que eu gosto, que basicamente para entender as necessidades dos públicos de maneira eficiente, a gente deve ter conhecimento de quais práticas de design são preferidas para cada cultura, ao invés de apenas do que é preferido por nós. Então, o bom design, não existe bom design. O bom design depende do público que você está adereçando. E se não é um bom design para você, aquele produto às vezes não é para você, mas vai ser um bom design para outro público. Então, por isso que é cada vez mais necessário a gente compreender com profundidade quais são essas diferenças culturais e como usá-las no nosso design, no nosso trabalho. E é isso, essas são algumas das referências que eu acho que são quase todas as referências que eu usei. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu posso sempre mandar também por e-mail. E fica aqui o meu contato. Agradeço aí pelo tempo, pela oportunidade de falar com vocês. E não tem aplauso online. É isso, eu só vou parar de compartilhar e voltar aqui. Sensacional. Nossa, muito legal. Aí tem algumas perguntas aqui no chat que eu Ah, vou nossa, a fazer. galera falou horrores, eu nem ouvi nem nada. Sim, Que legal. super falaram aqui. Então, a gente tem aqui uma pergunta da Carolina do Nascimento, que é, num caso em que o público-alvo envolveria culturas de alto e baixo contexto, como se deve proceder? Tentar agregar as duas linguagens ou tentar agregar as duas linguagens ou isso deixaria o material pesado? Eu entendi por essa pergunta que seria basicamente quando certa coisa tem mais de um público. Às vezes uma marca comunica para diferentes públicos, né? O Boticário é um exemplo. O Boticário tem várias marcas dentro dele que são para diferentes públicos. Então, eu pensava muito nisso. Eu pensava, por exemplo, velho, aqui dentro da marca do Boticário está vendendo perfume de R$ 250 e está vendendo cremes de 35 para jovens e o outro para pessoas mais velhas. Enfim, são muitos públicos para uma marca só. E daí eu acho que entraria, como é que é a loja que vende isso, como é que é o site que vende isso. E daí realmente eu acho que é entender o todo. Beleza, o que que tem em comum esses públicos, o que que esses públicos estão acostumados. Então, por exemplo, é um cenário principalmente brasileiro, Boticário, então vamos focar aqui no Brasil todo, o que que a gente pode tirar que o Brasil tem mais forte, e talvez um pouco daí da globalização, ela tem a sua vantagem por isso. Então, o que que a gente pode fazer para não deixar isso ofensivo para alguém? Eu vou usar gíria num site que também pega gente mais velha? Não, a pessoa não vai entender. Então, tem essa questão, essa sensibilidade aí de ver, não é exatamente, né, você... Não é, às vezes não é algo muito radical, às vezes são sutilezas mesmo, né? Ah, não vou aqui usar uma gíria regional se o meu site vai para o Brasil inteiro. Então, acho que é isso. Não sei se responde. Legal. O César perguntou,
É curioso pensar o exemplo da forma de se comunicar dando voltas, emendando narrativas. É cultural e, nesse sentido, não sujeita à avaliação de certo, errado ou bom, mal. No capitalismo, no entanto, comunicar-se de forma não assertiva é um problema. Estamos destruindo os elementos da cultura pela adesão irrestrita às dinâmicas do capitalismo? Caraca, velho, ele não faz uma pergunta fácil. Ele é meu amigo, então eu posso falar. Ele não me poupa. É, estamos destruindo os elementos da cultura pela adesão às dinâmicas do capitalismo? Ah, eu acho que um pouco sim. Eu acho que a gente prega, principalmente agora, acho que o online prega muito do baixo contexto. Acho que a gente eliminou muita coisa de alto contexto pelo online, porque a gente acaba tendo momentos muito efêmeros com as outras pessoas, né? Então a gente tem todo um jeito de falar, o corporativismo nos obriga a nos adequarmos a isso. Mas acho que mesmo nisso tem suas diferenças. Mesmo acho que trabalhar numa grande corporação aqui vai ser muito diferente de trabalhar numa grande corporação na Finlândia, enfim, acho que tem isso. Trabalhar numa startup de, sei lá, aplicativos de alguma coisa e trabalhar numa empresa super conceituada, tradicional de, sei lá, vestimentas. Enfim, acho que tem essas características da própria empresa também. Tem as culturas empresariais ainda. Tem cultura, tem empresas de alto contexto e empresas de baixo contexto. Não sei se responde. Acho que a maioria das minhas respostas não respondem, mas geram discussão, né? Então tem isso. Tá respondendo sim, podem mandar mais. Tá pouco Uhum. ainda. Brincando, gente. A Thaís Fogaça perguntou: de que maneiras podemos descobrir e classificar nosso público-alvo como alto ou baixo contexto? Legal. É aquela coisa, você não vai chegar num resultado final. E eu trabalhei muito no mestrado, pensei, ok, como é que eu deixo isso um pouco mais objetivo, um pouco mais fácil? Mas eu acho que quando você vai testar com o usuário o seu produto, seu serviço, você consegue ter essa noção. Então, você fez algo e você viu que para ele está difícil de usar, ou para ele a comunicação não está tão clara. Eu acho que você vai pegando insights aí, e daí nessa parte eu acho que vem da pessoa saber o que ela está fazendo. Então, você sabe que você está pesquisando cultura dentro desse teste. Então, você vai lá e vê, ah, ok, ela acha mais fácil quando ela interage e tem pictograma junto com o texto. Isso é uma característica de alto contexto. Então é aí que você faz esse trabalho de, ah, ok, ela entende, ela gostou mais quando o chatbot estava falando com ela, estava falando com o nome dela, estava, enfim, falando na segunda pessoa, você quer fazer isso? E ela não gostou tanto quando ele estava falando, né, de uma maneira super impessoal. Então acho que vai desse teste, desse trabalho. É muito legal isso, porque isso envolve também muito o processo do content design, né? Acho que tem uma Sim, coisa que o Bruno Rodrigues ele fala bastante. A gente precisa deixar uma comunicação dentro de um produto cristalina. E para que a gente consiga deixar essa comunicação cristalina, a gente precisa entender como que a pessoa usuária se comunica. E esse trabalho, esse escopo, ele entra muito dentro desse processo também de content design, assim. Então, eu só queria deixar essa observação, porque é uma coisa que eu trabalho diariamente, né? Então é muito legal. legal É, eu saber essa gosto muito. perspectiva. Sim, eu gosto muito de UX Writing também. Eu adoro como as marcas mudam o jeito delas se comunicarem com base nisso, Sim, né? Que sim, elas têm todo um jeito de falar que pega com a cultura do público. Isso é muito, tá exatamente. nisso. É o que a gente chama de vocabulário controlado, né? Por exemplo, a gente tem, por exemplo, uma nomenclatura, digamos, reembolso, né? A nomenclatura reembolso, a companhia utiliza essa nomenclatura, mas como que a pessoa usuária, ela utiliza essa nomenclatura? Será que é reembolso ou dinheiro de volta? Ou alguma coisa assim? Então, Sim, eu estou pensando agora nisso. Por exemplo, o Nubank, para o público do Nubank é principalmente jovens, então ao invés de eles chamarem de poupança, eles estão chamando de caixinhas. Está até nisso para aí. Ele deixa exatamente. bem mais divertido e lúdico. Uhum, Então tá tudo, exatamente, tudo muito isso mais envolve. acessível. É, legal, Hum. legal. E realmente é todas as vertentes do design, né? Tipo, design de conteúdo, design, enfim, de várias vertentes aí que é legal. Bom, é o César de novo. Ele comentou: e para além dos aspectos econômicos, quando se pensa na adequação cultural de um produto, serviço ou interface, a gente pode falar sobre uma ética cultural? A gente pode falar sobre uma ética cultural? Um compromisso que deveríamos assumir com a preservação da expressão cultural?
Cara, eu acho que é super válido. É por isso que eu acho que a localização é tão mais forte e deve ser tão mais preciosa que a globalização, porque você está valorizando a cultura daquele local, assim. E às vezes é super característico. Eu acho que é muito forte a localização, por exemplo, no turismo. Você não quer ver globalização no turismo. Claro que tem aquela galera que viaja para comer McDonald's em vários lugares do mundo, mas até o McDonald's se adequa culturalmente. Mas você quer ver o mais forte daquela cultura quando você vai viajar e conhecer aquele país. Então, por que não ter um produto que expresse aquela cultura de uma maneira mais fidedigna possível, assim? Eu acho que a ética entra aí. Acho que a gente devia ter um compromisso de manter isso, ao invés de, né, deixar tudo igual, só um monte de iPhone e até as marcas concorrentes imitando o iPhone, enfim. E você vai, eu estava pensando nisso, uma interface de um smartphone, por exemplo, é tudo igual. Velho, eu baixei o Windows 11 aqui no computador, é igual o iOS. Tá tudo ficando cada vez mais parecido. E às vezes as diferenças são boas, a gente escolhe pelas diferenças também. Então, Exatamente. O Lucas Portilho perguntou: isso só mostra a necessidade do designer de interações pesquisar a fundo a pessoa usuária. Ah, não, ele não perguntou aqui, ele só fez ele uma comentou, observação. É impossível construir uma experiência sem observar o contexto cultural. Mas você perguntou sim. aqui, aí depois ele perguntou, viu? Por isso que eu confundi. Aí agora vem a pergunta. A criação de personas seria uma via para determinar quais seriam as características da experiência do usuário? Isso pensando as questões relacionadas à localização e globalização. Eu acho que Persona super funciona como uma ferramenta de validação, de pesquisa, enfim, principalmente na localização, né? E, enfim, eu acho que a persona funciona, a persona é um resultado de uma pesquisa, então ela só vai materializar aquilo que você já testou e aquilo que você já pesquisou na teoria. Então, a partir que você fez esse estudo, aquele vira o seu foco. E o seu foco, às vezes, pode ser vou para o Boticário. Quem que é a persona de Eudora? É uma mulher super glamurosa que vai usar animal print, que vai fazer chapinha no cabelo, ficar toda bonitona, colocar um monte de brilho no olho. E, enfim, essa pode ser a persona que guia tudo, vai guiar a sua comunicação. Tá muito forte aí a cultura dela. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que acabou as perguntas. E aí a gente tem as pessoas elogiando aqui a Ah, sua que legal, gente. apresentação. É, o Lucas acabou de deixar um comentário também que pergunto isso porque algumas pessoas do design têm constado o uso de persona. Obrigado por compartilhar esse seu conhecimento. E contestado. Eu Contestado, estava pensando, contestado. nossa, eu não conheço essa palavra. Sim, eu acho que persona, acho que depende, acho que é muito válido ter muitas personas para uma mesma coisa. Então, aquela coisa, eu já vi, inclusive do Bradesco. O Bradesco tem várias personas, o Boticário tem várias personas, tem muitos tipos de clientes, tem muitos tipos, tem muitas áreas para diferentes públicos. Então, eu ainda acho uma ferramenta válida, assim, mas tem que ser bem elaborada, né? Não é só uma pessoazinha que vai meio que digitar o que você vai fazer. Você já pesquisa tudo e materializa nela. Legal. Uma pessoa persona generalizada, acho que acaba dando a mesma aqui na globalização. Sim, sim. Você tem que falar alguma coisa com aquela persona, né? Acho que é questão de realmente como elaborar uma boa persona, mais do que se é bom ou não. E como falamos sobre o público LGBTQIAPN+. Eu acho que entra também. Eu acho que existem culturas dentro desse público também. Eu acho que daí é um misto, por exemplo, de, né, se o seu mercado vai direcionar para esse público, mas também que idade tem esse público, onde que esse público mora, qual que é o poder aquisitivo desse público. Eu acho que tudo isso interfere. Mas entra com certeza como uma forma como das mil variantes de cultura. Localização melhor que globalização, com certeza. Maravilha. Difícil de entender mesmo, Lula. Eu tô vendo os comentários todos agora. Gente, a Lula é uma marca caótica, mas eu confesso que eu gosto, só que eu fico meia hora no mercado olhando as embalagens para decidir o que que eu compro. E Até é agora eu não isso. entendi. Perfeito, acho que acabaram as perguntas, né? Acho que sim, Maravilha. mas se vocês tiverem mais dúvidas, tem o meu e-mail na apresentação, acho que a Camila vai compartilhar, e daí me mandem mensagem, eu respondo, mando conteúdo, enfim, o que eu tiver.
Isso, eu vou pedir para o pessoal da HAL, então, compartilhar a apresentação com vocês. Então, para quem não se inscreveu no link lá da live, só se inscrevam para a gente ter o e-mail de vocês registrado. E aí a gente manda esse material depois. E, inclusive, nessa live, ela está sendo gravada. E aí a gente vai disponibilizar também nos canais da HAL Bootcamps para vocês assistirem novamente, pegarem insights, compartilhar com os colegas, enfim. E, né, eu queria agradecer aí de novo pela presença de vocês. Acho que foi um papo muito rico. Eu não conhecia esse tema, fiquei sabendo na Bradesco, eu não participei dessa, eu não assisti essa live na Bradesco, mas depois me vieram comentar comigo, eu falei, não, vamos ter que chamar a Marília para mostrar mais sobre o assunto. E é isso, gente. Agradeço aí pela presença de todos e todas vocês. E a gente tem uma live, a gente sempre tem lives semanais aqui trazendo de assuntos diferentes, né, sobre o X, dados e mais o X e produtos agora, né? Então acompanhem lá as redes sociais também da HAL Bootcamps, que a gente sempre está trazendo coisa nova para vocês. E é isso. Agradeço e desejo aí uma ótima noite para todos vocês. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigadão mesmo. Tchau, tchau. Tchau.